bom, fica óbvio, né, por tudo que já foi dito, que o espetáculo Baden-Baden explora a vertente das peças didáticas de Brecht. Por meio delas, o dramaturgo alemão desejava colocar o teatro a serviço da reflexão a respeito do estado de coisas, isto é, a respeito da sociedade e das necessárias modificações para que ela se tornasse mais justa e mais amigável em relação ao homem. O problema é que o método adotado por Brecht para apresentar seu raciocínio e levar o espectador a também desposá-lo parece-me complicado. Em Baden-Baden, para nos atermos apenas a ela, há várias premissas falaciosas que fatalmente invalidarão os resultados do torneio teórico. E é de resultados que se trata, aspas, pois só o resultado é real, aspas. Isso faz parte do segmento 9 da peça. Se a denúncia da ciência e de seu ramo operacional, que é a técnica, utilizada sem que se leve em conta sua dimensão ética, nos convida à reflexão, o modo de conduzir essa reflexão me parece problemático. Uma causalidade mecânica é invocada para saber se os acidentados devem ser ajudados. Caso eles não tenham ajudado aqueles a quem se dirigem, não devem ser ajudados. Aos poucos, o foco da peça se amplia e o caráter paradigmático dos aviadores, que com a pressa da partida esqueceram o objetivo dela, vai se tornando mais explícito, mas ainda assim difícil de compreender por quem não saiba que há, por intermédio dos aviadores, referência a Lindbergh, que, tendo realizado um feito admirável, a primeira travessia do Atlântico, depois aderiu ao nazismo. Sem essa informação, que em nenhum momento nos é fornecida pelo espetáculo, acabamos por identificar o piloto como integrante das classes dominantes e os mecânicos como proletários, e a ler nessa chave a dificuldade de o herói se despir de sua incontornável, aspas, singularidade, aspas, para morrer, isto é, abandonar sua classe e dissolver-se na massa. Ao contrário do pensador que venceu a tempestade reduzindo-se à sua menor grandeza, o aviador recusou a oportunidade de, aspas, aprender o certo, aspas, que no dizer do coro, aspas, é fácil. Isso é do segmento 6. A peça didática de Baden-Baden sobre o acordo toma os aviadores como exemplo para a coletividade e lhes propõe, in extremis, que se arrependam e aceitem morrer. Só assim viverão. O quadro de referências é ambíguo. Por um lado, é bíblico. Só o grão que morre frutifica. Por outro, é histórico. Os processos de autocrítica que culminaram nos grandes expurgos de Stalin. Os três aviadores vão alterando suas respostas e, aspas, aprendendo o certo, aspas, voaram baixo, foram suficientemente enaltecidos e não são ninguém. O método de, aspas, esclarecimento, aspas, não poderia ser mais eficaz. O resultado é o que conta. Um único desvio na argumentação, a cena dos palhaços, oferece uma contraprova que reforça o argumento geral. Muitas vezes, o que parece ajuda não é realmente eficaz. Não esqueçamos, o que importa é o resultado. Podemos pensar a respeito no populismo e nos políticos que o praticam. De todo modo, o caráter messiânico do texto não chega a ser contrabalançado pelo apelo à revolução permanente. Aspas, transformem a humanidade transformada, e a revolução de si mesmo, transformando o mundo, transformem-se. Ao contrário, a palavra final é abandonem a si mesmos, aspas, e entreguem-se ao movimento geral em direção ao fim da história. O espetáculo mergulha na tarefa de nos apresentar a peça de Brecht em toda a sua potência didática.
Assim como Brecht intima os aviadores ao acordo, o espetáculo nos assalta com os recursos retóricos da coação. Invectivas, gritos, afrontamento, ordens. Em nenhum momento somos convidados ao diálogo, que literalmente significa por meio da razão, por meio da palavra. A profusão de ações do espetáculo é, de algum modo, análoga à reiteração dos recursos de que o texto se vale para demonstrar sua tese. Não há verdadeira variação, a retomada do mesmo, para que, por insistência e saturação, nos convençamos da verdade. E é curioso que, depois de um espetáculo que nos mostra que a verdade, o caminho e a vida estão na massa proletária que abolirá as demais classes e se eternizará no poder, 3 atrizes do coro se sucedam no centro do círculo, como deve ter feito o primeiro ator, segundo o belo texto de Tadeusz Kantor sobre a origem do teatro, e que elas assumam a palavra, separadas da comunidade, pela barreira invisível da morte, não a morte da despossessão da vida e da singularidade, mas a morte como complemento da vida e transcendência para além do que se pode ver com os olhos. Então, era isso que eu tinha a dizer. Volto a palavra ao grupo. Se eles não quiserem fazer uso da palavra, a gente abre para o público. Eu não tenho o que dizer, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Acho que a gente prefere ouvir assim, o que as pessoas que assistiram acham. Eu só queria dizer que as 2 peças, O Voo sobre o Oceano, foi escrito para exaltar o voo do Lindenberg. E a peça didática de Baden-Baden sobre o acordo, na verdade, foi sobre o desaparecimento do Charles Nuggetser na tentativa de fazer a travessia. Então, na verdade, o Brecht cria toda a fábula imaginando se esses aviadores, ou esse aviador, tivesse caído em algum lugar imaginário e o que aconteceria caso ele tivesse pedido ajuda. O voo é justamente o voo de Lindenberg, que depois, por ter se aliado ao nazismo, ele mudou o título do nome, só para não ter essa questão, enfim. Boa tarde. Vicente, né? Vicente, teve uma coisa que me deixou bem inquieta ontem, assim, eu fui do grupo que assistiu a peça em pé, né, por conta da dificuldade de lugar, e ouvindo agora as analistas falarem, fiquei pensando em que medida uma coisa não reflete um pouco na outra. Me chamou a atenção a sua atitude ao longo do espetáculo. Fiquei até me perguntando se existe uma consciência e talvez até uma escolha sua de atuar também. Eu sei que havia ali a situação complicada do nosso posicionamento em relação às cadeiras e tudo, mas a sua atitude assim bastante diretiva e inclusive não só com a gente, mas com as próprias atrizes, não, deixa eles. Isso para mim foi bastante curioso assim de observar. E acho que tem um reflexo aí, essa relação que eu achei, que eu senti assim, um pouco demonstrada, sua para com elas ao longo do espetáculo, para mim era equivalente a essa relação também da própria cena para com os espectadores, um pouco nessa linha. Então, só para te dar esse retorno que foi uma coisa que eu percebi ontem. Eu vou responder, mas não, assim, parece justificativa, mas não é, né? O espetáculo é concebido para 25 pessoas. São 25 cadeiras, quando a gente está em temporada, então existe a possibilidade de quem se inscreve e não vai, tenta ir outro dia e por aí vai. No caso, por conta do festival, a gente fez para 40 pessoas, o que já eleva, digamos, a ansiedade e a preocupação de todo mundo com relação ao espetáculo, que, claro, piora por todas as questões do festival, a nossa preocupação com júri, debatedores e todo mundo, e claro que a gente quer que a maioria das pessoas vejam, e na impossibilidade de fazer 5 vezes o espetáculo num dia,
Eu acho que sim, foi a primeira apresentação, eu estava muito ansioso, eu não sabia como lidar com vocês e, enfim, foi algo que você pôde presenciar e, enfim, não tenho como alterar essa relação, essa possibilidade de leitura, né? O espetáculo você leu também por essa situação, né? Infelizmente, assim, porque uma das coisas que para mim eram muito importantes ao optar por fazer para 25 pessoas era justamente tentar uma proximidade, uma intimidade que numa das primeiras palestras, eu não sei se todo mundo aqui pôde ver a Jornada Latino-Americana de Estudos Teatrais, alguém mostrou os cartazes de um grupo argentino, acho que do Veronese, e ele falava assim, por que os estados não optam pelo teatro íntimo? Né? Era esse questionamento. E, enfim, é uma pena, né? Mas é a situação que a gente tem, é uma coisa que a gente aceitou fazer. E, enfim. Parabéns pelo espetáculo, primeiramente. O que eu vi ontem e o que eu vejo agora na sua fala é você muito à frente do trabalho. Um trabalho seu, que eu vejo. E vejo um pouco das atrizes mesmo no trabalho. Queria fazer uma pergunta para elas mesmo, para vocês meninas. Qual a autonomia que vocês tiveram na criação do espetáculo? Se vocês se reconhecem no espetáculo? Porque realmente eu vi muita energia, muita vontade, mas vocês pareciam um pouco à vontade do que vocês estavam fazendo em cena. Isso que ficou para mim. Então, eu queria saber um pouco mais sobre o processo mesmo, se vocês tinham a possibilidade de interferir, de dar opinião, de acrescentar, enfim. Isso. Obrigada. Eu sou Emanuele, prazer. É claro que a gente se inscreveu nessa disciplina, eram todas mulheres. 4 delas, que é a Nayara, a Nathalie, a Tatá e a Julinha, que está lá na ponta, não fizeram essa disciplina com a gente, elas estão substituindo outras 4 atrizes que estão em outro país. O Vicente foi nosso professor durante toda a universidade e ele tem essa pesquisa com o doutorado dele com o Brecht e a gente já sabia da intenção dele de montar a peça didática sobre o acordo Baden-Baden. Mas ele trouxe pra gente, falou assim, eu tenho essa vontade, mas é a escolha de todos vocês. Então a gente leu todas as peças didáticas, leu algumas épocas também, e foi um acordo do grupo de montar Baden-Baden e até o grupo depois ficou discutindo. Depois dessa a gente funda um grupo e monta as outras e enfim. Durante o processo foi muito legal porque essa divisão de comissão que o Vicente tentou explicar ali no início foi legal porque cada um pôde se identificar onde queria. A Júlia e a Priscila entraram na iluminação junto com o Ivo, outras na cenografia,